Olá, turma. Sou a professora Fernanda, professora de vocês de arte. Iremos dar continuidade à música. Hoje é a nossa terceira aula do ciclo 3. A música no tempo. Então, a história da música é muito antiga, visto que desde os primórdios do homem, os homens produziam diversas formas de sonoridade. Lembre-se, portanto, que a música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia e a voz. Todos esses elementos são importantes e podem nos transportar para outros tempos e espaços. Podem resgatar memórias e reacender emoções. Veremos como essa linguagem artística caminhou durante os séculos até os nossos dias para adquirir as características que possuem hoje no Ocidente. Então, o som que se transforma. Então, uma das fontes de conhecimento sobre a música ao longo do tempo são as imagens. Então, as imagens que você vê aqui mostram o registro de diversas práticas musicais que acontecem há muito tempo e indicam que as pessoas dessas épocas faziam músicas e relevavam instrumentos que tocavam e trazem muitas outras informações. A sonoridade de cada lugar se transforma no decorrer do tempo. E o que se ouve nos espaços públicos de uma cidade, décadas atrás, já não é mais o mesmo. Os sons, eles são diferentes em cada geração. E a música urbana? Com a vinda da família real de Portugal para o Brasil, em 1808, as práticas musicais, elas se transformaram. Então, todos os nobres da corte portuguesa, o que tornou a cidade do Rio de Janeiro, né, que foi aonde aconteceu isso, né, que ela foi o centro da cultura tradicional europeia no Brasil. E foi assim que antes era um ambiente de cidade colonial. E aí ela foi adquirindo hábitos culturais dos grandes capitais europeias. E isso foi impulsionado pelas práticas culturais da corte que se estabeleceu, né? Então, tais práticas foram gradativamente apropriadas e adaptadas às culturas locais. E isso foi possibilitando o desenvolvimento de uma música genuinamente urbana, uma música de costume musical original da corte portuguesa e os hábitos do ambiente, da onde estava a população do Rio de Janeiro. Então, o samba, ele se tornou a manifestação musical brasileira que mais simboliza o país. E uma das características que contribui para isso foi o fato de o samba se basear no ritmo sincopado, que muito diferente da forma europeia de pensar e fazer música. Então, o que aconteceu? Foi trazido a música de outro país, só que quando chegou aqui no Brasil a gente desenvolveu e aí se tornou o que é hoje o samba. As músicas antigas, né? Música antigas e os instrumentos musicais. Então, você já percebeu que a música e todos os elementos que fazem parte dela se modificam no decorrer do tempo. Como não poderia deixar de ser, os grupos musicais, como as orquestras, também se modificam. Esse primeiro exemplo é a viola de gambá. Então, a viola de gambá, ela é uma viola que ela é semelhante ao violoncelo, mas ela é mais antiga e tem mais cordas. O violoncelo tem 4. A gambá tem até 7 cordas. O corneto. O corneto, ele já é um instrumento construído em madeira e há registro de sua utilização desde o período medieval.
Esse outro instrumento, que parece um piano, na verdade é o cravo. É um instrumento de teclas anterior ao piano. E o seu som é muito característico, pois produzia as cordas do cravo. São beliscadas, né? Por um pedacinho de plástico ou osso. Então você vai utilizando esse instrumento dessa forma. Os instrumentos indígenas e o som da floresta. Então, as tradições musicais indígenas permanecem vivas apesar de todas as violências sofridas por esses povos no decorrer dos séculos. São instrumentos que mantêm características físicas muito antigas, pois a música, que quase sempre está associada à dança, ela é vista também como um manifesto sagrado, que tem uma função duradoura no tempo. E por isso deve ser feita da maneira com que, com que mesmo os instrumentos possam ser ouvidos, né? Então, nesse nesse exemplo que eu dei para vocês, o do meio, eu tenho a flauta, né? Então, esse instrumento, vocês podem ver que eu falei anteriormente, ele vem lá da antiguidade, né? Bem lá do início do século. Mas os índios também já utilizavam, né? Da forma com que eles faziam, eles retiravam da floresta para produzir seu próprio instrumento. E bem no início, na época das cavernas, se utilizavam ossos de animais, ok? Então, vocês vão fazer a leitura na página 132 até a 141 e vão assistir dois vídeos que eu coloquei aqui para vocês como uma ajuda para estar ouvindo alguns instrumentos musicais indígenas, tá bom? Então, até a próxima aula.